Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Fala pessoal, olha só, aqui é o professor Valmir Soares Júnior mais uma vez e a gente vai continuar com o nosso curso de Noções de Administração Pública. Lembrando que a aula de hoje a gente começa a tratar noções gerais sobre licitações públicas, que vai ser uma aula bem extensa, essas noções gerais. É uma aula dividida em 5 partes e essa é a primeira das 5 partes, onde a gente vai trabalhar os primeiros conceitos iniciais ligados a licitações públicas, tá bem? Então, olha só, cheguei aqui, estou junto com você, vamos começar aqui. Temos hoje que introduzir o estudo das licitações públicas e apresentar alguns conceitos, alguma normatização, fundamentação legal e alguns aspectos que serão necessários para o desenvolvimento dessa aula, tá? Uma aula que vai ter um total de 5 partes e que a gente vai chegar até o final já com um certo domínio do que se é necessário entender sobre licitações públicas, tá? Para você que está acompanhando o meu canal, eu peço a você que ao final, se gostou do vídeo, lembra de clicar em curtir. Se não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve para poder acompanhar essas séries de vídeos. Eu estou gravando aqui videoaulas de administração, contabilidade, orçamento público, matemática financeira e mais recentemente gravei uma série de dicas para passar em concurso público. Está postando aí, são 29 dicas ao todo. E para quem está se preparando para o CRC, para o exame de suficiência, também vai encontrar algumas videoaulas bem interessantes, aulões, resolução de questões, para você que está se preparando para o CRC ou para indicar para algum amigo, tá? Então, um abraço. Vamos começar? Olha só, tranquilo, para começar. Licitação é um procedimento administrativo prévio à contratação, que visa escolher a proposta mais vantajosa para a administração, com base em parâmetros antecipadamente definidos. Vamos então desmistificar algumas coisas já numa frase simples como essa. Licitação é um procedimento administrativo. Então a licitação, por ser um procedimento administrativo, ele é algo que é composto por uma série de fases. A licitação ela não é fundamentada apenas em uma etapa. A licitação ela ocorre como uma série de fases. É um processo administrativo, por assim dizer, que vai ter início, meio e fim, tendo que obedecer aos princípios de administração pública em todos esses aspectos, em todas as partes, é preciso obedecer aos princípios de administração pública e lembra, ó, segunda linha, bem no início, prévio à contratação. Então, só com isso você tem que ter claro na sua mente que a licitação pública ela tem que ocorrer anterior à contratação, perdão. A licitação ela ocorre anterior à contratação, o que significa dizer que para toda contratação pública é necessário que tenha ocorrido uma licitação prévia, um processo licitatório prévio à contratação. Então a administração pública só contrata se tiver havido antes o quê? Uma licitação. Um contrato firmado entre a administração pública e um particular, sem que haja uma licitação prévia, é um contrato nulo de pleno direito, tá bem? A regra é essa. Existe pontualmente algumas exceções que a gente vai tratar ainda, mas a regra é essa. Contratação pública, licitação prévia. Beleza? Então, seguindo, ó, essa parte é interessantíssima. Que visa escolher a proposta mais vantajosa para a administração. Até aí. O que é que você imagina com proposta mais vantajosa à administração? O que é que você imagina? Pode falar alto, eu estou escutando daqui. Mais vantajosa significa o quê? Isso, a mais barata, a de menor valor, a que gaste menos recurso público. Só que isso não é uma verdade absoluta. A proposta mais vantajosa para a administração pública nem sempre será a mais barata. Fazer um processo licitatório para contratar o mais barato ou para comprar o mais barato, seja uma compra ou contratação de um serviço ou de uma obra, a licitação não existe para conseguir a proposta de menor valor, por assim dizer, a de menor valor, a mais barata para compra ou para contratação de serviço. Por 2 aspectos fundamentais. Nem sempre a administração quer comprar o mais barato. Às vezes ela quer comprar o melhor, o mais bem feito, como nas licitações do tipo melhor técnica. É um tipo de licitação em que o ponto decisivo
não é o preço, e sim a melhor técnica. Aí você já exclui a possibilidade de se ter uma licitação que vai buscar sempre o melhor preço. E outro exemplo é que existe uma modalidade de licitação chamada leilão. Quando a administração pública quer se desfazer dos seus bens, dos seus inservíveis ou materiais recuperáveis que não tem mais serventia para a administração pública, ela faz um procedimento chamado, um procedimento licitatório na modalidade leilão. E o leilão, eu acho que você deve entender que ganha quem oferece a maior proposta e não a menor proposta. Então, proposta mais vantajosa para a administração não significa dizer sempre a proposta de menor valor. Significa sim aquela que mais se adequa à modalidade ou ao tipo de licitação. Mas eu, claro, tenho que ressaltar que, na imensa maioria dos casos, as licitações são feitas para se contratar a proposta de menor valor, certo? A menor valor é a maioria, mas não significa que será sempre ela. Proposta mais vantajosa pode ser melhor técnica e também pode ser maior valor, no caso do leilão, tá bem? Então, tira isso da cabeça, porque o examinador de concurso adora fazer isso, colocar a proposta de menor valor. Aí pega alguém distraído, opa, menor valor é isso aqui, e marca menor valor. E não é isso que a licitação pública visa conseguir. Ela visa conseguir a proposta mais vantajosa. Lembra disso, tá? Com base em parâmetros antecipadamente definidos. Aí, antecipadamente definidos é a figura do edital. Vamos falar ainda sobre o edital da licitação, mas quando o enunciado traz que com base em parâmetros antecipadamente definidos, são os parâmetros que devem vir colocados no edital da licitação e que faz regra da licitação, o edital, tá bem? O edital ele tem que, inclusive existe um princípio da licitação, que é o princípio da obediência ao edital, o princípio da imutabilidade do edital, o princípio da firmeza do edital. Você vai encontrar de várias maneiras isso na doutrina, mas é só para dizer que o edital faz lei entre as partes e que tem que ser obedecido à risca, tá? Esse antecipadamente definido é antecipadamente definido em edital ou, excepcionalmente, em carta convite ou em outro termo também utilizado para a licitação. Muito embora o edital também seja o documento mais comum, mas existe também a carta convite, tá? Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Vamos seguindo, ó. Aí eu destaquei, licitação visa conseguir que proposta? A proposta, a licitação ela tem que ser prévia à contratação e que visa conseguir a proposta mais vantajosa, contratar a proposta mais vantajosa. E lembra, mais vantajoso não significa dizer sempre que é a mais barata, tá bom? Seguindo, ó, fundamentação legal da licitação. Existe em algumas normas distintas, mas que se relacionam à fundamentação legal para que ocorram as licitações. Vamos fazer um passeio entre essa fundamentação legal? Primeiramente, ó, a Constituição Federal de 1988, a nossa atual Carta Magna, traz no seu artigo 37 que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o bom e conhecido LIMP. LIMP, L-I-M-P-E, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios trazidos no caput do artigo 37 da Constituição, e desses aí tiramos especialmente o da impessoalidade para a licitação. A licitação pública ela tem que ser impessoal, então a administração pública não pode escolher com quem contratar. E a publicidade, porque tem que ser dada ampla publicidade a todos os atos da administração pública. Não que também não haja obediência à lei nas licitações, nem não tenha a obrigatoriedade de obedecer à moralidade, e também a eficiência, que seria fazer mais com menos. Conseguir contratar o maior número de serviços consumindo o menor volume em recursos. Então, todos esses princípios têm que ser encontrados na licitação. E a licitação ela ocorre por isso. Por moralidade, para impedir que um ente contrate diretamente um apoiador político ou alguém de seu interesse.
a eficiência para fazer o recurso público render mais, a publicidade, porque só isso dá notoriedade e a transparência, a impessoalidade para que não haja favorecimentos, a moralidade para que o servidor público não se beneficie disso e a legalidade, porque todos temos que obedecer à lei, tá? Então, a Constituição de 88 traz princípios que tornam a licitação fundamental e obrigatória. Mas existem normas que são um pouco mais específicas, como, por exemplo, a Lei 8666 de 93, que é uma lei federal de abrangência em todo o território nacional, que ela traz especificamente quase tudo que se aplica hoje sobre licitações e contratos. Eu digo quase tudo porque existe outra lei e existem alguns decretos que regulamentam essa matéria, mas a Lei 8666 de 93 é a Lei de Licitações e Contratações Públicas. Vamos ler o que tem no artigo 3º da Lei 8666, então? A licitação destina-se a garantir a obediência ao princípio constitucional da isonomia, que é tratar todos iguais, e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Veja, novamente, proposta mais vantajosa. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade. Olha o princípio aí, legalidade, impessoalidade, moralidade. A igualdade está relacionada à isonomia, da publicidade, também está lá no artigo 37 da Constituição, onde é que eu estou? Da probidade administrativa, e aí é o outro termo, eu não disse esse lá porque eu ia ler aqui com vocês, da vinculação ao instrumento convocatório, que diz respeito à obediência ao edital ou à carta convite. Do julgamento objetivo, ou seja, a subjetividade, os fatores alheios à matéria não devem ser favorecidos na escolha da proposta. A proposta tem que ser, a mais vantajosa tem que ser escolhida de maneira objetiva, critérios claros e que possam ser medidos. E os que lhe forem correlatos. Então, essa lista de princípios é uma lista só exemplificativa, não é taxativa, não são só esses, mas todos os princípios que você puder encontrar que dizem respeito à administração pública devem ser obedecidos no processo de licitação pública, tá bem? Então, artigo 3 da Lei 8666, se você não leu essa lei ainda, eu recomendo, é uma lei pequenininha, dá para ler toda, e ela é muito bom você ler lá primeiro, porque tem uma outra que eu vou recomendar ainda, que é a que trata do pregão, que é uma modalidade de licitação também, que não está nessa lei. O pregão tem uma lei só para ele, que é a Lei 10.520, mas a gente vai falar sobre isso também num outro momento, tá? Mas, leitura, a essa altura você já deve ter lido a Constituição toda pelo menos uma vez, certo? Certo, né? Você leu a Constituição pelo menos uma vez. É o documento maior do nosso ordenamento jurídico e é a regra do jogo. Então, se você chegou até esse ponto e não leu a Constituição toda ainda, eu recomendo que você leia a Constituição toda pelo menos uma vez. E claro, uma vez a cada 6 meses vai lá e dá uma relembrada nos principais pontos, que é ela toda. Mas aí, a Lei 8666 é outra lei que você tem que colocar no seu acervo e ler destacando tudo que você achar relevante, porque muitos exames, muitos concursos cobram a literalidade de vários dispositivos da Lei 8666, especialmente aqueles que tratam da dispensa de licitação, da licitação dispensada e da licitação dispensável, que são coisas distintas, tá? Mas vamos seguindo para mais fundamentação legal, porque nós temos ainda a Lei 9784 de 99, que é a lei que regulamenta o processo administrativo. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação. Esse aqui é novo, eu tenho que comentar sobre ele. A motivação diz que o agente público ele tem que fazer sempre motivado por algo que seja objetivo, legal e moral. Então, a motivação diz que o administrador público tem que fazer as coisas por uma razão. Ele não pode fazer simplesmente porque deu na cabeça dele. Isso seria ser subjetivo. E na administração pública não há muito espaço para subjetividade. Em licitações praticamente não há espaço para subjetividade, então ele tem que seguir a motivação. A razoabilidade diz respeito à proporcionalidade entre meios e fins, porque isso tem tudo a ver com a vida real. O sentido do razoabilidade aí está inteiramente relacionado ao sentido comum da palavra seja razoável. Então é fundamental obedecer também a razoabilidade. E junto com a proporcionalidade é esse conceito de medir meios e fins. Será que esse meio que eu estou utilizando é realmente necessário para atingir esse objetivo? Ou será que eu não estou exagerando aqui?
Por exemplo, você imagina a administração pública fazer uma licitação do tipo concorrência, que vai fazer muito sentido para você quando for falar mais à frente sobre isso. Fazer uma licitação do tipo concorrência para comprar um jogo de cadeiras para uma sala de reuniões. A modalidade de concorrência, você vai ver que é a modalidade que é a mais rígida de todos do processo licitatório. E recentemente, inclusive, os valores de licitação foram alterados recentemente. A gente vai falar sobre isso também. Nós estamos aqui em 2018, então essa aula já está atualizadíssima. De semanas atrás foi editado os limites de licitação. Mas, se você minimamente já estudou um pouco sobre licitação, você vai entender que a concorrência é a modalidade mais rígida de todas. E eu vou usar para comprar um item comum. Então, não é muito razoável todo o tempo que vai ser perdido, todo o trabalho que vai ser necessário para uma compra tão simples, de baixo valor. Então, a razoabilidade tem muito a ver com isso. Quando a gente estiver lá nas modalidades, vai fazer um pouco mais de sentido isso, tá? Mas, seguindo, moralidade já vimos. Ampla defesa é um princípio fundamental do processo administrativo. Todos têm direito a entrar com recursos. Então, se algum licitante entender que ele foi prejudicado na licitação, ele pode recorrer, pode entrar com recurso contra o edital, recurso contra alguma decisão, e esse recurso tem que ser acolhido e tem que ser dado possibilidade de contraditório e ampla defesa. Está aí o contraditório, inclusive, é o próximo. Segurança jurídica, que é o direito dos administrados de não ter as situações alteradas sem que haja moralidade, razoabilidade, proporcionalidade. Então, a segurança jurídica é o direito do administrador e dos administrados de que a situação atual não seja modificada abruptamente só por norma superveniente ou alguma coisa que não lhe dê possibilidade de contraditório e ampla defesa. O interesse público, que é o objetivo maior da administração pública, é fazer o bem para a coletividade. E a eficiência, e a eficiência que a gente já falou que é fazer mais com menos, tá? Então, vamos seguindo. Para algumas definições que eu julgo relevantes. Então, primeiro, deixa eu logo abrir todas, eu vai comentar sobre o que é uma obra, o que é um serviço, o que é uma compra e o que é uma alienação. Obra, aí você, eu sei o que é uma obra. Eu sei o que é uma obra. Agora, eu lhe pergunto, uma reforma é uma obra ou é um serviço? É interessante saber isso, principalmente para fazer relação com as nossas outras aulas do curso de orçamento público, quando a gente está vendo despesas e receitas públicas, o que é corrente e o que é capital. Então, mas sem misturar os assuntos, eu estou só convidando você, já que está vendo esse vídeo, também dar um pulinho na outra playlist que tem aqui no canal, que fala sobre receitas correntes e receitas de capital. Despesas correntes e despesas de capital também, tá? Então, seguindo, uma obra. A obra, especificamente, são serviços de engenharia que alteram a estrutura original do imóvel. Então, imagine que você tenha uma residência, quer fazer um primeiro andar. Isso é uma obra. Isso vai alterar a característica original do imóvel. Imagine que você tenha uma casa e você quer simplesmente construir uma área de lazer. Isso também é uma obra, porque isso altera as características do estabelecimento, do empreendimento. Mas, se você realizar um serviço de engenharia que vise apenas devolver ao imóvel as características originais, restauração, reforma, reparos, isso para a administração pública isso não é obra, isso é um serviço. Então, quando você altera a natureza ou a estrutura do imóvel, isso é uma obra. Quando você dá ao imóvel, devolve as suas características originais, isso é um serviço de reforma. Então, são diferentes, especialmente porque existem limites diferentes para obras e limites para demais serviços. Então, é importante distinguir o que é obra do que é serviço. Então, obra mudou a característica e a estrutura do imóvel. Serviço lhe devolveu as características originais e anteriormente perdidas. A compra é compra. Normal, comprar materiais, insumos, equipamentos, compra na administração pública. Agora, a alienação é um termo que é usado na administração pública para venda. A administração pública não vende nada, porque o termo vender diz respeito a relações comerciais entre administrados, entre cidadãos, pessoa física,
e pessoa jurídica, mas de direito privado. E no poder público que há é a alienação. Quando a administração pública se desfaz de um bem inservível ou que é recuperável, mas que não mais lhe interessa, ela faz uma alienação. E essa alienação deve ser realizada na modalidade leilão, tá? Você já deve ter visto muito falar sobre leilões de itens de poder público, leilões, diversos tipos de leilão da administração pública, e esses leilões são uma modalidade de licitação que visa conseguir a proposta mais vantajosa, sendo ela a de maior valor, já que eu estou alienando. Então, quando o bem for público, não existe venda, existe alienação. E a alienação prescinde de um processo licitatório, um leilão especificamente, tá bem? Então, só para distinguir, especialmente aí entre obra e serviço, porque isso vai implicar em limites diferentes de valores, tá bem? Vamos seguindo, olha que beleza, chegamos a nosso momento de trabalhar algumas questões que já caem em concurso público. Então, olha só, vamos lá. Como sempre, fazemos a leitura, discutimos e encontramos a resposta juntos. A licitação objetiva é garantir o princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Aí você, não, essa parte da isonomia, da mais vantajosa, beleza, esse desenvolvimento nacional sustentável. Diga um negócio, é bom para o país o desenvolvimento nacional sustentável? É. Então você acha que algum procedimento administrativo iria buscar algo diferente do desenvolvimento nacional sustentável? Então, se é bom para a administração, pelo menos toda normatização é feita para o benefício da administração e, consequentemente, dos administrados. E claro que isso também é procurado, esse objetivo também é buscado na licitação pública. Então, questão certíssima. Vamos para a próxima. As normas gerais acerca de licitação e contratação pública podem ser estabelecidas por meio de ato legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de acordo com o âmbito da aplicação dessas normas. Então, normas gerais sobre licitações podem ser editadas por União, Estados, Distrito Federal e município, certo ou errado? E aí? Errado, porque se você tiver lido, ou quando você lê a Lei 8666, como eu recomendei, você vai ver que normas gerais ligadas à licitação pública são unicamente editadas pelo governo federal. Aplica-se a todos, mas normas gerais sobre licitação é editado apenas pelo governo federal. E você encontra isso também na Constituição, lá pelos artigos 20, 21, 23, onde fala das competências de cada esfera de poder. E você vai encontrar que o governo federal é responsável por normas gerais ligadas a licitações públicas, certo? Licitações e contratações públicas, tá bom? Então, só o governo federal que pode editar esse tipo de norma. Seguindo, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, sendo, portanto, vedado o estabelecimento de margem de preferência para determinados produtos manufaturados. Aí você, é lógico que não pode. Se visa garantir a isonomia, proposta mais vantajosa, como é que eu vou dar margem de preferência a determinados produtos? Aí você vai lá e marca o quê? Agora me diz, você acertaria? Então, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Olha como a questão é contraditória. Mais vantajosa para a administração pública, sendo, portanto, vedado o estabelecimento de margens. Beleza? Acontece que tem um pequeno problema. Existe a possibilidade de se estabelecer margens de preferência, principalmente para administrados que têm menor poder enquanto licitantes concorrentes, como associações, cooperativas, entidades sem fins lucrativos. Existem procedimentos licitatórios que dão certos benefícios para entidades como essa. Entidades em que, nitidamente, os trabalhadores são os proprietários, como exemplo. Entidades sem fins lucrativos, pela sua intencionalidade ligada ao terceiro setor, ONGs especialmente. Então, é muito comum que haja algum tipo de benefício
para entidades como essas e especialmente ligadas a determinados produtos manufaturados, como artesanatos e outras modalidades de produção. Então, eu sinto muito se você marcou certo, mas a questão está errada, porque existe. A regra é essa, isonomia entre os licitantes, mas nem sempre a isonomia está relacionada a tratar todos de maneira igual, tá? Então, a isonomia vai tratar os iguais e os desiguais na medida da sua igualdade e das suas desigualdades. Então, existe sim casos que pode haver benefícios para essa ou aquela categoria. Mas ainda falar sobre isso mais à frente. Mas não esquece, se vai errar essa questão, eu acho que você, como você errou a questão, você não vai esquecer mais disso. Mas, seguindo, será necessária a licitação para a contratação da empresa de publicidade, mesmo que o serviço a ser prestado seja considerado singular e a empresa a ser contratada possua notória especialização na área. Porque ainda vou falar ainda sobre alguns casos que é da dispensa, da licitação dispensável e da inexigibilidade. E aí ele diz, será necessário licitação para contratar a empresa de publicidade, mesmo que o serviço seja singular e ela seja notoriamente especialista. E essa questão está certa. Aí você, lá na frente a gente vai falar sobre dispensa, inexigibilidade e vai ter esse caso que, apesar de inicialmente, em alguns livros você pode até encontrar, em alguns livros, alguns materiais que diz que serviço de publicidade não se licita, se contrata pela empresa ter grande reconhecimento no mercado e notória especialização. Contudo, um número sucessivo de escândalos ligados a equipes de marketing fez com que hoje seja necessário licitar qualquer tipo de serviço de propaganda, tá? Infelizmente, a legislação brasileira teve que se adequar a essa expertise dos nossos administradores. Mas vamos seguindo. As empresas públicas, devido ao seu caráter eminentemente privado, não estão obrigadas a realizar procedimento licitatório. As empresas públicas, devido ao seu caráter privado, não precisa licitar. O que é que você acha? Está errado. A empresa pública tem que licitar, sim. Tem que licitar. Entendendo a licitação como um procedimento que visa conseguir a proposta mais vantajosa. Então, a empresa pública, elas têm que licitar, porque também há recurso público lá envolvido. Existem os casos das empresas públicas independentes. São aquelas que não necessitam de recursos públicos para sobreviver, a exemplo do Banco do Brasil, e que essas não necessariamente têm que obedecer à Lei 8666, mas tem que licitar. Tem que fazer um procedimento para encontrar a proposta mais vantajosa, garantindo todos os princípios que a licitação normalmente tem, mesmo que ela não obrigatoriamente tenha que seguir tudo que está na Lei 8666, tá? Então, uma coisa é a obrigatoriedade de licitar, outra coisa é a obrigatoriedade de seguir a Lei 8666. E a exceção são justamente as empresas estatais independentes e a sociedade de economia mista, tá? Mas vamos seguir. Com exceção da sociedade de economia... Olha, acabei entregando a questão. Não lembrava que tem essa questão aí. Com exceção da sociedade de economia mista que, devido à participação da iniciativa privada em seu capital, seguem regras próprias, os órgãos de administração indireta estão sujeitos à regra de licitar. E aí, tá errado. Porque, devido à participação da iniciativa privada em seu capital, seguem regras próprias. Então, não é só a exceção da sociedade de economia mista. Nós também temos as empresas estatais independentes. Tá bem? Vamos seguir. Opa, acabou aqui. Convido você a assistir os próximos vídeos do canal. E se não assistiu ainda, procure os vídeos anteriores. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou desse vídeo, clica aí em gostei, que isso ajuda muito o canal a crescer. Então, forte abraço e bons estudos.